Parágrafo 4. A paixão intelectual. Não será inútil repetir que nenhuma das 4 tendências que procuramos distinguir jamais se encontra em estado puro. Sem avidez, embora em grau mínimo, nenhum ser vivo poderia sobreviver. Também não poderia sem a ternura, primeiramente, porque seria, aos olhos dos outros, uma espécie de monstro, e também porque seria incapaz de simpatizar com alguém e, por conseguinte, incapaz de compreender os sentimentos alheios, o que seria para ele um perigoso ponto fraco. É ainda mais evidente que, sem nenhum interesse nos ligasse às sensações, a vida tornar-se-ia impossível. Para exercer sua função de guia, a sensação não deve apenas ser experimentada, deve ser apreciada, provada, isto é, saboreada. Entretanto, um ou outro desses apetites, às vezes, domina quase que exclusivamente. Ao contrário, quando se trata de paixão intelectual, parece que estamos tão longe dos impulsos biológicos fundamentais que não poderíamos identificá-la como tendência absolutamente dominadora. É, em realidade, como que estranha a vida dos indivíduos que a avidez preserva e a da espécie cuja propagação as diversas formas de sexualidade asseguram. Ela é o desejo de saber e, sobretudo, de compreender, fora de toda utilidade prática e de toda preocupação pragmática. Ora, tal tendência é, mais do que as outras, difíceis de isolar. A curiosidade de Leonardo da Vinci, por intensa que haja sido, atrai uma avidez fundamental por 2 traços principais. Visa, acima de tudo, a armazenar conhecimentos, para ele tudo é bom, não quer perder nada. Entretanto, permanece no fundo um engenheiro, coleciona receitas e as vende como serviços. O essencial a seus olhos não é que saiba tudo, mas que saiba fazer tudo. Rádios, máquinas de guerra, pontes ou igrejas. A curiosidade de Montaigne, negligente, atenta aos pormenores, preocupada com 1000 historietazinhas particulares, não se preocupa em compreender a todo preço o que acontece. Montaigne escreve para seu próprio prazer e para o nosso. Mas se nos ensina o que é a natureza humana, não é porque tivesse procurado desvendar-lhe os segredos. Abre aspas. Desejaria possuir mais perfeita compreensão das coisas, mas não quero comprá-la tão caro quanto custa. Minha intenção é passar docemente e não afanosamente. O que me resta da vida, não há motivo algum pelo qual desejo quebrar a cabeça, nem mesmo pela ciência, por maior valor que possua. Fecha aspas. Agora percebemos bem a diferença entre a paixão intelectual, que é desejo de compreensão, e a inteligência, que é a capacidade para compreender. Montaigne não possuía a primeira qualidade em grau suficiente para dominar sua inatividade, mas encanta-nos porque possui a segunda em grau eminente e porque, através de uma história despretensiosamente narrada, atinge o essencial sem esforço. Alguns sábios são tolos. Montaigne é um preguiçoso genial. A curiosidade de Goethe foi universal, mas ainda neste caso, ela acompanha uma avidez tão forte que especifica melhor as conquistas às quais o poeta se há de lançar do que consegue livrá-lo de todo desejo de posse. Ele próprio sabe muito bem que tudo desaparece diante de seu apetite de perfeição pessoal. Abre aspas. Esta ambição de elevar aos céus, tão alta quanto possível, a pirâmide de minha existência, cuja base me foi doada, sobrepuja tudo e me permite apenas alguns instantes de abandono. E quando fixa as regras da sabedoria, não omite a máxima que aconselha: ficar atento para não deixar passar um só dia sem haver adquirido algum conhecimento. Se se conserva aberto ao mundo, é antes para assimilá-lo a crescer, mas mais do que para saborear a alegria desinteressada de havê-lo compreendido. André Soares percebeu-o muito bem. Abre aspas. Goethe não estuda incessantemente apenas para aprender, ou para saber tudo. Estuda para ser. O conhecimento em si mesmo não é seu verdadeiro objetivo. Seu tudo é a vida. Fecha aspas.
A paixão intelectual deixa-se perceber melhor em Descartes. As discussões que tem com Hobbes permitem-nos aprender ao vivo a oposição de dois espíritos muito diversos. O filósofo inglês, dócil às sensações, possui sobretudo extrema avidez, que o torna escravo da prática. Se despreza as ideias puras e quer sempre transformá-las em imagens. Não é simplesmente porque seja incapaz de se libertar do sensível, é sobretudo porque pensa unicamente na ação e nos seus instrumentos. Quer mudar o mundo e, em primeiro lugar, modificar o mundo social para libertá-lo daquele que é, a seus olhos, o mais terrível dos flagelos, a guerra civil. Descartes, certamente, não é uma pessoa sem avidez. Quer que sua filosofia frutifique em aplicações práticas. Entretanto, jamais fala como técnico. O que o guia é a ordem das razões, e não da urgência, a qual, pelo contrário, acha de subtrair, colocando a contemplação no ápice da escala das perfeições, exatamente como havia colocado a evidência na base de todo o saber. Habita nele o desejo de explicar. Para ele, os fatos não são materiais a armazenar, mas problemas a resolver. Que a paixão intelectual domina em Descartes é o que atesta a indicação que nos dá daquilo que, na sua opinião, mais gravemente começa a descoberta da verdade. Não são nem os atrativos do prazer, nem as seduções da ternura, nem a força do interesse que ele teme. Bacon, que vive no mundo, conhece melhor do que ele os perigos desses ídolos. O grande perigo, aquele do qual toma consciência nele próprio, é o da precipitação, isto é, o desejo de compreender tão ardente que faz nascer em nós, depressa demais, a sensação de certeza e nos desvia da estrada da evidência. É um estado de espírito análogo que encontramos em Aristóteles. Sem dúvida, conhecemos muito pouco sobre sua pessoa para nos permitir muitas hipóteses caracterológicas a seu respeito. Pelo menos, vemos afirmada nele, com particular ênfase, a verdade. Eis seu valor maior e sua função essencial. Entre os modernos, sobre os quais temos documentação mais copiosa, Paul Valery é, indubitavelmente, um daqueles em quem identificamos a mais pura paixão intelectual, mais do que qualquer outro escritor. Ele se interessa por suas obras. Abre aspas. Pretendem que eu represente a poesia francesa. Considero-me um poeta, mas pouco me importa a mim a poesia. Não me interessa senão por ricochete. Fecha aspas. O que lhe interessa é a poética, isto é, a criação. E na criação não é a aprovação que o preocupa, o que seria ainda sinal de avidez, mas o mistério da criação. E boceja quando lhe contam anedotas que teriam deliciado um Proust ou um Montaigne. Abre aspas. Os fatos me aborrecem, dize-me. Que época interessante. E eu respondo, os fatos são a espuma das coisas. É o mar que me interessa. Fecha aspas. O que por vezes impede que se reconheça nele em toda evidência a preponderância incontestável das exigências intelectuais é o fato de que estas se unem a uma constante preocupação de forma. Não são as ideias que ele procura, mas aquilo que chama de sensações abstratas. Paul Valery sentia dentro de si a paixão de compreender, em grau suficientemente forte para que lhe sobreviesse o desejo não de construir a teoria abstrata, mas de mostrá-la em ação num ser fictício, cujos atos somente ela inspiraria. O personagem imaginário M. Teste, que sua própria pureza torna inumano, foi concebido entre estranhos excessos de consciência de si mesmo. Expressão esclarecedora porque demonstra bem que a paixão intelectual funciona à maneira das outras paixões. Criando Teste, Paul Valery nos diz que tendia ao extremo para o desejo insensato de compreender. Levava, portanto, ao mais alto grau esse desprezo da literatura que jamais o abandonou e cuja origem se compreende quando ele próprio explica que o ato de escrever exige sempre certo sacrifício do intelecto. Teste não vive, contenta-se em pensar. Ele matou títere. Vive apenas para satisfações intelectuais, isentas de todo vínculo pessoal, libertas de toda sensibilidade. Amar, odiar, situam-se bem abaixo de tudo isso. Ele, porém, não é nem escritor nem filósofo, pois quanto mais se escreve, menos se pensa. Personagem, evidentemente, que não poderia existir, porém é precioso para o psicólogo,
diante do qual se apresenta como o desenho de uma estrutura abstrata plena de significação. Podemos também servir-nos dele como reativo num exame caracterológico muito esclarecedor, que consiste em recolher os julgamentos feitos pelas pessoas estudadas sobre tipos históricos ou literários de traços marcantes.